Irmãos, nós temos que salvar a nossa nação. Estou falando salvar da injustiça. Salvar a nossa nação para que a nossa nação da injustiça, para que a nossa nação possa cumprir os propósitos incríveis que Deus tem para a nossa nação. Deus tem propósitos tão grandiosos para o Brasil, irmãos, você não faz ideia. Por que ele tem esse propósito? Primeiro, porque Brasil é Israel. O Brasil é uma extensão de Israel. Na minha biblioteca de história, eu li a declaração de um escritor, de um historiador, dizendo que o Brasil é uma extensão de Israel por causa de um decreto de Salomão, né? Do rei Salomão, 1000 anos antes de Cristo. Né? O Brasil é uma extensão de Israel. A palavra Brasil e a palavra Israel é a mesma palavra. A mesma palavra. Né? Não tem diferença no hebraico. Brasil e Israel é a mesma palavra. Então, irmãos, mesmo em português, se você escrever Israel e Brasil, você pode casar as letras direitinho. Né? As letras de Brasil estão na palavra Israel. Né? Direitinho, Brasil é Israel. Então, as promessas de Deus para o Brasil vão se cumprir. A justiça de Deus será estabelecida no Brasil. Isso é algo que vai acontecer, porque Deus fez um compromisso de falar e de abençoar o Brasil nesses últimos tempos. Né? Então, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos pesquisando para que a justiça se estabeleça no Brasil. Vou dar um exemplo para você. Nós estamos, irmãos, pesquisando, temos uma equipe hoje de umas 20 pessoas trabalhando, só na área de pesquisa são 16, é mais de 20. 16, olha, deram umas 22, 24 pessoas trabalhando dia e noite para restaurar a história do Brasil, para restaurar a história da nossa nação. Conhecereis a verdade vos libertará. A história da nossa nação até agora é a história escrita no começo, lá a história antiga, né, pelos jesuítas, que escreveram a história do Brasil de acordo com um padrão deles, né? De acordo com o padrão deles, de acordo com a verdade deles, do ponto de vista deles, né? Mas tem tanta coisa, irmãos, que precisa ser consertada na história do Brasil. Tudo isso é injustiça. A mentira é injustiça. Tudo isso para que haja restauração da história do Brasil e nós podemos caminhar na verdade. O Brasil tem caminhado na mentira. Eu quero continuar falando sobre isso para vocês agora todo dia. Porque assim a igreja vai ser despertada para orar e para praticar a justiça. Ore pelo Brasil, para que a justiça seja praticada.